comecei a entender o que fazer com meu coração tão machucado. Ele era um terreno fértil para a arte. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi, do Leitores de Gabi, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai conversar sobre o livro Luz dos Olhos, escrito pela Natália da Costa, disponível em e-book na Amazon e no Kindle Unlimited. Inclusive, se tu ainda não assina o Kindle Unlimited, eu vou deixar o link aqui embaixo se tu quiser assinar com o meu link. Eu agradeço muito porque eu ganho uma comissãozinha e o catálogo deles é bem legal, tem um monte de e-book nacional independente. Inclusive, o livro que a gente vai falar hoje é independente, então vale a pena pra apoiar pequenos autores e também pra conhecer novas obras. Enfim, nesse livro a gente vai acompanhar a Luzia. A Luzia tem 16 anos e ela é bailarina. Ela mora no Rio de Janeiro com a mãe dela, mas a família dela mora em Porto Alegre e logo no começo a gente descobre isso porque no início do livro ela tá super chateada. E a gente começa o livro sem entender muito bem o que tá acontecendo, mas aí a gente descobre que é porque ela planejava muito uma viagem pra Porto Alegre pra visitar a família e acaba dando errado. Então a primeira cena já é ela na rua toda frustrada e aí que a história começa. Por causa de uma situação que ocorre ali, ela acaba conhecendo o menino mais lindo que ela já viu, que é o José Carlos. A partir desse encontro surge uma amizade que vai evoluindo para outras coisas e aí a Luzia acaba se relacionando com o José Carlos. Enquanto ela tá se relacionando ali com o José Carlos, acontece muita coisa na vida dela. Por causa de um problema, ela acaba tendo que se desvencilhar da dança. A maior paixão da vida da Luzia era o balé, e ela acaba tendo que se retirar do balé e parar de dançar. Então, o livro inteiro vai se desenvolver em cima desse relacionamento dela com o José Carlos, da forma dela de lidar com essa falta do balé, ela tentando se descobrir, tentando encontrar o lugar dela no mundo, tentando encontrar o que ela vai fazer da faculdade, da vida dela. Também demonstra muito a relação dela com a família, com outras pessoas. Esse é um livro que vai girar em torno da Luzia e que existe o grande questionamento do livro. José Carlos é ou não o amor da vida dela? E será que ela um dia vai voltar pro balé? A Natália, a autora do livro, me convidou para ler esse livro, a gente acabou fechando uma parceria e eu acompanhei por muitos dias. Foi uma leitura totalmente imersiva. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar é a forma como a Natália escreve sobre a dança. A protagonista vive nesse mundo e dá pra perceber a paixão dela pela arte, dá pra perceber o quanto o balé completa ela, e isso é muito lindo de ler. É uma coisa que passa pra gente esse sentimento, a gente acaba sentindo esse amor junto com ela e é emocionante muitas vezes. A história dela com balé não é fácil, mas é uma história muito bonita, que com certeza foi uma das partes mais deliciosas dessa história. Um ponto muito legal é a descrição de personagens, principalmente a Luzia. No início do livro, a Luzia é uma adolescente e a gente vai acompanhando ela conforme os anos vão passando. Então dá pra gente ver que ela vai amadurecendo com o tempo e ela vai se curando de feridas e se relacionando com pessoas e sonhando, indo atrás dos desejos. Isso é muito legal porque foi bem desenvolvido. E ela escreve em primeira pessoa, então tudo que a Luzia pensa a gente acaba sabendo, a gente acaba acompanhando ali. E tudo que ela sente, a gente sente junto. Outros personagens que ela escreve muito bem também, de forma tão palpável, que parece pessoas de verdade. Parece alguém que eu já conheci, principalmente a família dela em Porto Alegre. E aí a gente já puxa um gancho para a próxima coisa que eu gostei muito, que é a ambientação. Nesse livro, a Natália descreve vários lugares e várias pessoas diferentes nesses lugares, vários ambientes. E ela descreve cada ambiente de forma impecável. E quando a Luzia tá em Porto Alegre com a família dela, é muito bacana de perceber como é uma relação muito real. Bem aquela viagem em família que tem vários quartos e aí bota colchão pra dormir no chão, traz travesseiro e reúne a galera e sai pra ir no centro. Então foi muito divertido acompanhar porque eu me identifiquei bastante. Também a gente precisa falar dos temas importantes abordados no livro. Tem duas temáticas muito bacanas de serem abordadas porque fazem a gente pensar, fazem a gente refletir. A primeira é sobre relacionamento abusivo. Sempre que a gente pensa em relacionamento abusivo, a gente pensa naquela coisa mais escancarada. Nessa história é abordado um relacionamento abusivo muito mais sutil. São pequenos comentários que estabelecem um controle, pequenos comentários violentos, são pequenas violências através de olhares, através de comportamentos, são coisas sutis que acabam sendo característica de um relacionamento abusivo e às vezes a gente nem se dá conta. Inclusive isso serve de alerta pra gente perceber as coisas que estão ao nosso redor. Uma característica também muito aparente nesse livro, temos duas religiões muito bem abordadas, que são o cristianismo e o judaísmo. Eu não tenho nenhuma religião
religião. Então pra mim conhecer essa forma de enxergar a vida, conhecer esse tipo de espiritualidade foi muito diferente, foi muito bacana. Que a nossa protagonista é cristã praticante e algumas pessoas da família dela seguem o judaísmo. Então a gente tem duas religiões diferentes, cada uma com suas peculiaridades, com seus rituais, e isso é muito interessante de acompanhar, principalmente pra mim, que não entendo nada disso. E dá pra ver que a Natália teve uma base de estudo muito interessante também pra aplicar esses elementos na história. E por último, mas não menos importante, o romance da história. Faz a gente suspirar, se apaixonar, tem cenas muito fofinhas nesse livro que a gente fica de coração quentinho. E o final deixa a gente bastante satisfeito. Enfim, é isso. Luz dos Olhos foi um livro muito intenso, de leitura muito imersiva e muito gostosa, e eu li bem rápido. E claro, tô aqui pra dizer que eu recomendo sim, eu acabei dando 5 estrelas, vale a pena conhecer. Muito obrigada a quem assistiu até aqui, tchau!